para o Gustavo, depois para o Fábio, para eles trazerem as considerações dentro do seu trabalho, tá certo, Normando? Tá certo. Então, a palavra é sua. Ok. Boa tarde, primeiramente. Muito obrigado pela presença de todos na banca. Essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso 2, intitulado Desenvolvimento de reator multifuncional para processos termoquímicos de conversão energética da biomassa. Bom, a apresentação está dividida numa breve introdução acerca do tema do trabalho. Serão apresentados também os objetivos, a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia seguida ao longo do projeto, os resultados obtidos e as conclusões e perspectivas para o futuro do projeto. Bom, o Brasil se destaca por seu potencial de utilização de biomassa para a geração de energia. Isso se deve tanto por motivos climáticos, motivos geográficos, motivos econômicos, de oferta e demanda. E a pesquisa na área coloca a biomassa como alternativa para problemas tanto ambientais quanto econômicos. Por isso, é fundamental o desenvolvimento de tecnologias que aprimorem seu uso como combustível. Então, como objetivo geral, temos reativar e desenvolver os sistemas de um reator a ser utilizado em pesquisas de processo de conversão termoquímica da biomassa, visando um controle de parâmetros a fim de aprimorar a aplicação de tecnologias nesses processos. E como objetivos específicos, temos estabelecer os limites de trabalho do reator, definir os sistemas de aquecimento e fluxo de gases, projetar um sistema de acompanhamento da perda de massa, caracterizar e desenvolver um modelo de transferência de calor para o reator, instalar o reator no laboratório de combustão e realizar ensaios de validação. Bom, o que é a biomassa? Biomassa é a matéria orgânica resultante de reações entre o gás carbônico, a água e a radiação solar. Aqui na imagem, a gente consegue ver a biomassa, que pode ser utilizada como combustível. Ela é utilizada como combustível a partir da queima, né, da combustão, e nessa combustão há a liberação de CO2. Esse CO2, junto com a radiação solar, participam da fotossíntese, que vai gerar mais biomassa. Dessa forma, fechando um ciclo, né? E pela velocidade com que esse ciclo acontece, a biomassa pode ser considerada uma fonte renovável de energia. Bom, existem diferentes tipos de biomassa e, consequentemente, diferentes rotas de conversão energética da biomassa. Pode ser a conversão biológica, a conversão térmica, a conversão química, por exemplo, e que vai dar origem a diferentes produtos combustíveis, por exemplo. No caso do trabalho, estamos mais interessados no processo de torrefação. Torrefação é um processo termoquímico que acontece em atmosfera inerte ou atmosfera levemente oxidante nas temperaturas entre 200 e 300 graus Celsius. Então, aqui a gente tem apresentado que a etapa de secagem acontece até a temperatura de 200 graus Celsius e o efeito são poucas reações químicas observadas. A torrefação branda ou a torrefação leve acontece de 200 a 235 graus e acontece a liberação de voláteis e a degradação inicial da hemicelulose. Nas temperaturas de 235 a 275 graus Celsius, temos uma torrefação moderada, em que há a intensificação da degradação da hemicelulose e início da degradação da celulose, e nas temperaturas de 275 a 300 graus Celsius, temos a torrefação severa, em que há a degradação quase completa da hemicelulose e a intensificação da degradação da celulose. Bom, os processos termoquímicos eles são regidos por alguns parâmetros de controle. São eles: temperatura de patamar, isso vai definir, como nos exemplos anteriores, se a torrefação vai ser leve, vai ser moderada ou vai ser severa. O tempo de patamar, já que o processo pode acontecer em alguns minutos ou o processo pode levar até algumas horas no total. Também a taxa de aquecimento, né? Diferentes taxas de aquecimento podem conduzir a uma diferente proporção ali de liberação de voláteis ao longo do processo, e também a concentração de oxigênio, já que isso vai definir as características da atmosfera, se ela vai ser
totalmente inerte ou se ela vai ser parcialmente oxidante. E, bom, para realizar os processos termoquímicos, no caso, torrefação, nós precisamos de reatores. Então, aqui tem um esquema de um reator em escala industrial, de uma empresa canadense, uma tecnologia canadense, em que a gente tem a entrada de biomassa e a saída do produto torrefado. Um detalhe interessante nessa tecnologia é que os gases, o calor dos gases gerados nos reatores ciclônicos, no processo de torrefação, esse calor é utilizado tanto na pré-secagem quanto no condicionamento da biomassa que vai passar pela torrefação. E também existem reatores em escala laboratorial, né, com fins de pesquisa. Aqui está sendo mostrado um reator em escala laboratorial utilizado na França e que tem um foco na análise da liberação de voláteis. Então, eles fazem uso eles têm um reator todo controlado, né, com medição de temperatura bem próxima da amostra de biomassa, né, tem a atmosfera controlada ao longo do processo e eles têm o foco de analisar os gases. Eles utilizam, né, um espectrômetro do infravermelho. Bom, a metodologia seguida no trabalho tem as seguintes diretrizes: a utilização de materiais comuns no mercado, uma estrutura modular e simplificada, o suporte para fáceis modificações posteriores e visando também uma segurança operacional. E as fases de desenvolvimento do projeto foram a pesquisa bibliográfica, caracterização das peças disponíveis, a definição dos sistemas de operação do reator, a sua construção e montagem, a modelagem térmica do reator e a realização de ensaios de validação. Bom, o reator, inicialmente, ele era utilizado na França, nos anos 80, em dependências do CIRA. Lá ele era utilizado para a hidroliquefação de biomassa. Anos mais tarde, ele foi trazido ao Brasil e ficou instalado no Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, onde ele serviu para pesquisas de torrefação de carbonização sob pressão. E aqui é apresentado o esquema atual de funcionamento do reator. Na região 1, temos os componentes de entrada de gases, né? O cilindro e o controle da entrada do gás. Na região 2, temos o reator em si, e em cima dele temos o dispositivo para o sistema do acompanhamento da perda de massa com a célula de carga. E na região 3, temos delimitado aqui a saída de gases com a recuperação de condensáveis e com o controle da medição de oxigênio. Bom, para que o reator pudesse funcionar, foi necessário desenvolver seus sistemas, tanto o sistema de aquecimento, de perda de massa e de linha de gases, tudo isso aliado ao desenvolvimento do sistema de controle e automação, que foi o foco de trabalho de 2 estudantes da Engenharia Mecatrônica da UNB, que fazem parte do projeto. Então, o sistema de aquecimento consiste no controle de uma resistência do tipo coleira, que reveste o copo do reator por fora, com a tensão de 220 volts e a potência máxima de 1,6 kW. O controle do aquecimento é dado por um circuito PID com controle de potência via ângulo de fase com detector de passagem por zero. E a medição de temperatura de controle é feita com termopado tipo K, posicionado dentro da câmara de reação, tentando ficar o mais próximo possível da biomassa a ser tratada. Aqui está apresentado o projeto do sistema de acompanhamento da perda de massa, que a gente pode ver 3 regiões. A região 1 é a câmara de medição, onde fica posicionada a célula de carga. Conectada à célula de carga, temos um fio que vai carregar o cadinho, que fica posicionado na câmara de reação, que é a região 3, e esse fio de aço passa justamente pela região 2, que é um trocador de calor. Esse trocador de calor ele tem a função tanto estrutural de carregar a câmara de medição, posicionada na tampa,
e também de afastar, manter distante, né, a câmara de medição, distante da câmara de reação, para que uma menor interferência da temperatura aconteça, né, e dessa forma não danifique a célula de carga. Então aqui temos a estrutura construída, né, aqui percebe-se que ela pode ser presa, fixada na tampa com os parafusos, e que a gente consegue ver a célula de carga. Também foi desenvolvido o cadinho, aqui a gente tem a foto do cadinho, ele foi desenvolvido de forma que ele não encostasse nas paredes do reator, né? Porque isso poderia influenciar justamente na medição da perda de massa, e também ia alterar ali as questões de transferência de calor. E esse cadinho, ele suporta ali até cerca de 20 gramas de biomassa. Para o sistema de gases, temos como entrada cilindro de nitrogênio, válvula reguladora acoplada diretamente ao cilindro, né? A válvula solenoide, utilizada aí para o controle de entrada de nitrogênio, e a tubulação. E como saída, temos condensador, frasco lavador, utilizados para recuperação de condensáveis, a sonda lambda, que faz a medição em si da concentração de O2, bico de Bunsen e tubulação. O controle de O2 é dado pela injeção de nitrogênio na câmara de reação por um sistema liga-desliga, e a medição desse O2 é feita pela sonda lambda após o frasco lavador. Foram realizados também ensaios de validação. Então, foi feito um ensaio de rendimento gravimétrico em base úmida. Esse ensaio foi feito com a medição da massa antes do posicionamento no reator para torrefação, e a medição da massa das amostras logo após o fim do tempo do processo de torrefação em cada caso, né? E também foi feito no LPF o ensaio de teor de materiais voláteis de acordo com a norma ISO 18123. Aqui a gente consegue ver na figura A, né, o reator em operação com o cilindro, o gás entra no reator. Aqui a gente consegue ver aqui em cima o dispositivo para o acompanhamento da perda de massa com a célula de carga. Aqui também a gente consegue ver a saída de gases com o condensador, frasco lavador e a sonda lambda para medição do O2. Na figura B a gente consegue ver em mais detalhe um cadinho com a biomassa, e na figura C a biomassa após o tratamento térmico. A modelagem numérica da transferência de calor foi feita com o software Consol Multiphysics, e aqui na direita a gente consegue ver a geometria e os materiais e as regiões, né, escolhidas para a simulação. Então, em cinza a gente tem o reator, em volta dele e dentro dele consideramos o ar, e aqui em amarelo temos a coleira de aquecimento. E as simulações foram feitas considerando tanto a potência máxima de aquecimento do reator, quanto a potência controlada. Considerando a potência máxima, a gente fez a simulação e ela foi comparada com os dados de temperatura medidos dentro e fora do reator, nos pontos 1 e pontos 2. Para a simulação de potência controlada, a gente comparou seus dados com a temperatura de controle dos ensaios que foram realizados. Então, partindo para os resultados, primeiro sobre o sistema de aquecimento, ele se mostrou bem sucedido, já que conseguimos alcançar um controle de temperatura. Então, a gente consegue observar aqui a temperatura em 275 graus, e na outra curva, em azul, a temperatura estável, né, em 200 graus, e a gente conseguiu obter o controle da taxa de aquecimento. A gente consegue observar aqui que, para esses dois ensaios, uma taxa de aquecimento bem próxima foi obtida. Em detalhe, a gente consegue observar aqui algumas quedas de temperatura ao longo do patamar. Essas quedas se devem à injeção de nitrogênio dentro do reator. Então, a gente consegue observar aqui que quedas de temperatura aqui da ordem de 15 graus Celsius
mais ou menos aconteceram, e em alguns casos, que foi a minoria, algumas quedas de temperatura um pouco maiores. Isso depende da injeção de nitrogênio, né, no reator. Aqui a gente consegue ver, vale ressaltar que esses aspectos de queda de temperatura, eles não descaracterizam o processo. Aqui a gente tem os resultados do sistema de gases, né? E o controle conseguiu ser obtido para diferentes concentrações de O2. Então, a gente consegue aqui ver em detalhe em azul para o controle para 12% de oxigênio e em laranja o controle para 5% de oxigênio. Aqui a gente consegue ver a comparação, né, entre o mesmo frasco lavador pela recuperação de condensáveis. Então, na figura A, antes da realização de ensaios, e na figura B, o mesmo frasco, depois da realização de uma série de ensaios. Então, essa coloração amarelada representa os gases condensáveis na saída do processo. Aqui temos o gráfico do sistema de acompanhamento da perda de massa. Acontece que uma interferência muito grande foi percebida nesse sistema por conta da injeção de gases. Então, a célula de carga tem uma sensibilidade que acabou sendo bastante afetada aí pela injeção de gases. E aqui é uma tentativa, aqui é apresentada uma tentativa de análise a partir desses dados, mesmo que eles tenham aparecido com muito ruído, né? Então, aqui em azul foi aplicada uma média móvel nessa curva laranja daqui, e a partir daí foi tentado fazer a sua curva de DTG, né? Então, talvez a gente tenha aqui o que represente um pico de degradação exotérmica do processo, né? Mas, novamente, né, muito ruído foi observado, então esse sistema ainda precisa ser bastante refinado. Então, vou relatar aqui agora um pouco em relação aos ensaios que realizamos. Esse aqui é um gráfico que representa boa parte dos ensaios de ajuste realizados. Esses ensaios foram realizados com a injeção temporizada de gases, né, sem o controle pela sonda lambda. E o que a gente observa é que acontecia uma grande queda de temperatura. E outro detalhe é que a temperatura começava a ficar estável, né, no que seria ali o início do patamar, só que até o final do processo acontecia uma grande subida dessa temperatura máxima. Então, isso acabava sendo bem problemático, né? E seguimos com essa realização de ensaio justamente para descobrir mais problemas e em busca de consertar esse tipo de erro. Então, no ensaio 1, por exemplo, a gente teve a interrupção da injeção de nitrogênio após o processo, né, de resfriamento, o que provavelmente levou à carbonização do material. Então, a partir daí, a gente continuou injetando nitrogênio após o final dos processos. No ensaio 2, uma forte degradação para uma baixa temperatura foi observada, o que levou a indicar que a gente ainda tinha alguns orifícios ali abertos no reator. Então, buscamos fechá-los com silicone. No ensaio 3, uma menor degradação foi observada após o fechamento de orifícios, o que talvez indique que esse fechamento aí foi realmente necessário. No ensaio 4, uma maior temperatura conduziu a uma maior degradação, o que fez sentido em relação à comparação com o ensaio 3. E no ensaio 5, uma uniformidade em relação ao ensaio 4 foi percebida, mas, novamente, ainda precisavam de ajustes no PID. Por quê? Porque o controle da temperatura foi muito influenciada pela injeção de gás. Então, aqui a gente está apresentando as curvas de temperatura para um ensaio realizado sem injeção de gás e outro com injeção de gás. E a gente percebe que tanto a taxa de aquecimento foi bastante afetada, quanto a subida de temperatura do início até o final do patamar. Aqui a gente tem os pellets utilizados nos ensaios, né? Aqui na figura F a gente tem os pellets in natura. Na figura A, o pellet que ficou com aspecto de carbonização por a gente ter parado com a injeção de nitrogênio. E aqui os outros pellets que foram utilizados
que tivemos como produto, e que eles apresentam uma degradação, um aspecto de degradação muito forte em relação ao que era esperado pela temperatura baixa aplicada. Aqui, em relação aos ensaios finais, né, essa curva representa um dos ensaios finais, em que tivemos a temperatura controlada aqui na faixa de 200 graus Celsius, e a gente consegue perceber, né, aqui já foi feito com a injeção controlada de gás, a gente consegue perceber que a queda de temperatura foi bem menor. Ele se deu, em sua maioria, na ordem de 10 graus Celsius. Bom, aqui a gente apresenta também os resultados de rendimento gravimétrico em base úmida para os ensaios finais realizados. Então, eles foram feitos ensaios a 200, 275 e 250 graus Celsius, né, em diferentes taxas de aquecimento e com diferentes concentrações de O2. Então, os dados dos ensaios 7, 8 e 9 e 10 são bem comparáveis entre si, respectivamente, e a gente observa que nas menores temperaturas houve uma degradação menor, tanto que a gente tem um rendimento gravimétrico maior, e a gente consegue observar também que para o ensaio de 250 graus Celsius, se a gente comparar, essa porcentagem do rendimento gravimétrico estaria colocada entre as dos ensaios de 200 e de 275 graus Celsius. Aqui temos os resultados do ensaio de teor de voláteis. Esses ensaios foram realizados para as amostras submetidas aos processos com 5% de oxigênio, e a gente consegue ver que, para o ensaio de 200 graus Celsius, uma pequena diferença em relação ao teor de voláteis do material in natura foi observada, enquanto para o ensaio de 275 graus Celsius, uma diferença bem maior foi observada. E aqui temos os pellets dos ensaios finais. Então, aqui o pellet in natura, na figura F, né? E na B e D, os tratados a 200, e na C e E, os tratados a 275 graus. Então, esses dados foram bem comparáveis, e o aspecto entre eles também foi bem comparável. Partindo para os resultados do modelo numérico, aqui temos os gráficos de comparação do modelo numérico e dos dados medidos experimentalmente, mas tem um detalhe aqui interessante, que é a comparação entre a simulação considerando a transferência de calor por radiação e sem considerar a transferência de calor por radiação. Quando a gente não considerou, é o caso das figuras das curvas em azul e em rosa, a temperatura não mostrou um aspecto de estabilização, diferentemente do que foi encontrado experimentalmente. Ao adicionar esse mecanismo de transferência de calor no modelo, a gente viu que as curvas começaram a apresentar um comportamento mais parecido com os medidos experimentalmente. Isso para as temperaturas tanto na região interna quanto na região externa do reator, os pontos 1 e 2 que eu mostrei anteriormente. E aqui a gente consegue visualizar os campos de temperatura para diferentes tempos com esse modelo. O que a gente percebe é que há uma grande diferença entre as temperaturas das regiões, tanto da região interna do reator, a parte mais baixa e a parte mais alta, tanto quanto externa do reator. Aqui temos, entrando nos resultados para o modelo numérico com potência controlada, a gente percebe que uma taxa de aquecimento bem próxima foi obtida. E aqui, nos dados experimentais, a gente tem aquelas quedas de temperatura devidas à injeção de gás. Já no modelo numérico, a gente tem as quedas de temperatura devidas ao controle on-off, né, de liga-desliga, que foi setado dentro do software console Multiphysics. Então, a gente vê que essas quedas de temperatura aí têm uma magnitude parecida e foi conseguido o controle de temperatura. Aqui a gente consegue ver os campos de temperatura para esse modelo com potência controlada e, diferentemente dos outros campos que eu mostrei para a potência máxima, a gente tem uma maior uniformidade da temperatura nas regiões do reator. Aqui é apresentado um GIF, né, da evolução da temperatura ao longo do tempo,
e a gente consegue principalmente perceber a atuação, né, da potência, né, de aquecimento aí ao longo do processo. A gente consegue perceber também essa maior uniformidade das temperaturas das regiões do reator. Só finalizar. Bom, como conclusões, temos que muitos avanços no projeto de reativação foram alcançados, os sistemas projetados mostraram evoluções conceituais e evoluções construtivas, o reator permite agora a realização de ensaios de torrefação a diferentes temperaturas, diferentes taxas de aquecimento e diferentes concentrações de oxigênio. O modelo numérico da transferência de calor pode servir como indicativo para ajustes na estrutura e nos processos do reator, e o trabalho representou a interdisciplinaridade entre áreas de engenharia e refletiu na boa relação entre as instituições envolvidas no projeto. E como perspectivas, indica-se para o prosseguimento do projeto ajuste na inserção de gás para reduzir a influência sobre a balança e a temperatura interna, a redução dos componentes da recuperação de gases, o aprimoramento do modelo térmico com mais parâmetros e ensaios e a realização de mais ensaios de caracterização dos produtos obtidos. Muito obrigado. Maravilha, Normando. Obrigado você. Ficou dentro do tempo, tá certo? Eu não vou me alongar muito aqui. Eu vou primeiro abrir a palavra ao Gustavo, que é o nosso externo, e depois eu trago o Fábio aí para as considerações dele. Tá certo? Primeiramente, Gustavo, obrigado por participar. Acredito que a gente vai ter muitos encontros, você também, Fábio, nessa mesma equipe aqui, pela proximidade dos temas, né? Eu acredito que é de interesse a todos, é bem dentro da área que a gente vem desenvolvendo, se comunica muito bem entre o Laboratório de Produtos Florestais e os diferentes departamentos aqui da Universidade de Brasília. Eu quero promover cada vez mais isso justamente para promover essa colaboração, tanto entre as instituições quanto aos pesquisadores, tá? Obrigado, Gustavo. A palavra é sua, cara. Obrigado, Edgar. Eu queria agradecer aí o convite, por estar na banca do Normando, o convite do Normando, do Edgar. Cumprimentar o professor Fábio, nosso companheiro aí de, de muito tempo, longa data, que fez doutorado aqui com a gente também, né, Fábio? Assim, a gente está sempre em contato aí, né? Falar um pouquinho do Normando, né? O Normando chegou aqui para a gente como estagiário aqui no LPF, né? Então, a gente queria mudar um pouco a dinâmica aqui do laboratório, porque a gente só recebia estudantes de engenharia florestal, e a gente queria realmente queria promover um pouco um estudo realmente dessa parte mais mecânica, essa parte de reator e tal. E o Normando veio num momento muito bom. Acho que foi até indicação da professora Sandra, né? E a gente teve uma experiência aqui muito boa com o Normando, né? Normando, pena que aí por falta de verbas aí a gente não pôde continuar com o estágio, né? A gente tentou de tudo, mas casou que o Normando conheceu o Edgar, então essa rede começou a se formar e foi bem produtiva, tanto para a gente quanto o laboratório. Acho que como o Edgar indo aí, virando professor realmente da engenharia mecânica, foi tudo muito bom, né? Então, Normando, entrando um pouco na sua apresentação, gostei bastante, muito tranquila, né? Um tema muito legal, assim, vi que o reator saiu aqui do LPF, era uma coisa, uma sucata que estava jogada ali um pouco de escanteio, né? E você realmente pegando mesmo desenvolvendo esse trabalho, né? Numa conversa que a gente teve aqui no laboratório, opa, com o Edgar, vamos pegar esse reator, vamos ver se a gente bota ele em funcionamento. Você realmente pegou ele, né? E falou, não, vou transformar, vou botar ele em funcionamento, e está aí a conclusão do trabalho, né? Muito positivo, por sinal, né? Então, assim, falar um pouco assim sobre o trabalho em si, falar assim, começar um pouco sobre o resumo, tá, Normando? Assim, o resumo, eu acho que o trabalho todo foi conduzido de uma forma muito boa, muito bacana, muito entendível, né? Apenas assim, eu vou falar um pouco
de forma geral assim do trabalho, apenas no resumo, eu senti um pouco falta de você colocar os parâmetros, né, que você usou para validar o seu reator. Porque eu li quando eu li o resumo, eu falo, pô, o resumo é aquela coração, aquela coisa que te mostra a atratividade do trabalho. Eu falei, poxa, mas ele falou que há diferentes temperaturas e tal, aí eu senti um pouco da falta de você colocar um pouco os parâmetros que validou, né? Tirando isso, essa coisa do resumo, a questão da revisão bibliográfica muito boa, sabe? A gente consegue ver direitinho ali o seu trabalho na revisão bibliográfica, até extrapola algumas vezes, né? Mas seu trabalho tá todo ali. Coisas de forma, de português, eu mando isso para você depois aí para a gente ver. Mas eu queria entrar um pouco realmente aí na questão do reator, né, Normando, que eu acho que é a base do seu trabalho, né, e que a gente pode discutir um pouquinho melhor, né. Pelo que eu vi, o principal gargalo que eu vejo aí no reator foi a questão da injeção de nitrogênio, né, no reator, que ele afetou tanto a temperatura, com várias oscilações na temperatura, quanto na medição da perda de massa, né. Aí eu te pergunto assim, vocês já tiveram alguma solução para minimizar essa interferência da injeção de nitrogênio ou não? Alguma ideia para minimizar essa interferência da injeção de nitrogênio no reator? Então, para a questão de temperatura, tem Uhum. uma forma que é a utilização da tubulação de cobre, né, com o aquecimento em volta do reator, passando esse aquecimento em volta do reator, para a entrada do nitrogênio numa temperatura mais alta e, consequentemente, afetar menos a temperatura interna. Mas a gente não conseguiu fazer ensaios que comprovassem aí essa diminuição da temperatura, até pela dificuldade aí do manuseio. Nos últimos tempos também eu não pude ficar presencialmente tanto na UNB, então a gente focou principalmente em conseguir concluir ali a estabilização da temperatura, em torno de uma temperatura definida, mas sem essa questão de minimizar. Isso para a temperatura. Já para a parte da perda de massa, o Edgar tinha comentado da gente ir atrás de tentar algum dispositivo ali, um difusor, algo ali que não influenciasse tanto a partir do orifício de entrada do gás, mas também eu não consegui ir muito atrás disso. Mas Uhum. existe essa ideia e precisa desse carinho aí, né? Não, porque eu acho que você lembra quando acho que a gente chegou a fazer aqui um ensaio de carvão ativado aqui na Mufla. Você estava aqui na época? Acho que estava, Sim, né? tá. Que o Bruno até fez justamente isso, né? Ele fez um espiral com o cobre lá dentro e isso diminuiu bastante, né, a influência da injeção de nitrogênio. Acho que a gente fez até com argônio, não foi nem com nitrogênio, né? Né? E é uma solução boa. Eu pensei em algumas coisas para diminuir, eu não sei se, eu acho que foi uma ideia boa vocês tamparem os furos, né, isso com silicone, que foi uma ideia bacana, que eu acho que desperdiça muito, na verdade entra oxigênio, né, no reator, né, então aumenta ali, fica difícil, né, o controle, né, mas eu pensei assim, de repente num patamar inicial de estabilização do oxigênio dentro do reator, entendeu? Não sei se isso teria um impacto, assim, sei lá, a concentração que você queria é 5%, fazer um patamar inicial para chegar nesse 5% e depois começar o ensaio e começar a temperatura. Não sei se seria, acho que daria um pouquinho certo. A gente fez algumas coisas aqui, acho que deu certo, né, Normando, aqui no nosso reator. É uma coisa interessante. A outra coisa que eu pensei também onde diminuir o fluxo, né, o fluxo do nitrogênio ali no cilindro. E isso a gente fez aqui, quando eu fiz o mestrado, o meu trabalho junto com o Edgar, a gente botava às vezes o fluxo lá em cima, né, de nitrogênio, e a gente tinha cara, era igual você mostrou aí, é uma variação muito grande, oscilação muito grande
na medição da massa da amostra, né? Quando a gente diminuiu o fluxo, mas diminuiu muito mesmo o fluxo, sabe? A coisa começou a andar e a gente começou a ter uma estabilidade mesmo na medição da massa, e a gente não começou a ter tanta interferência. A nossa sorte foi que a gente fez 5 ensaios aí para cada repetição, né, Edgar? Então a gente conseguiu aí eliminar 2 e foi o que deu solução aí para o nosso trabalho. Mas realmente é um gargalo difícil. Outra coisa é o posicionamento da entrada do gás, né? O nosso reator aqui ele entra por baixo e a gente criou como se fosse uma barreira, né? Uma barreira física mesmo, assim, para ele não entrar com toda a força ou com a temperatura muito baixa, né? Ou entrar com muita força para atingir a biomassa. De repente, uma barreira física, assim, não sei se a entrada está por baixo, o Normando, no reator, acho que é por cima, né? É por cima, não sei se dá para fazer uma entrada por baixo, de repente pode ser uma solução também, né? Eu fiquei com um pouco de dúvida também, onde está o termopar de controle da temperatura? Você falou que ele fica perto ele fica dentro do reator, perto da biomassa, é isso? Isso, ele fica dentro do reator, ele passa por um dos Uhum, orifícios da tampa, né? Ele fica uhum. já pré-posicionado ali. Então, quando a gente desce a tampa como um todo para fechar, ele já está posicionado e a gente consegue conferir, inclusive, que o termopar não fica encostando no cadinho. Certo. Ele desce Uhum, e fica lá dentro, acima do cadinho, né? uhum. Porque aqui no nosso reator, porque o nosso reator é um pouco diferente, né? Aqui ele é um macro reator, né? Enfim, né? Mas a gente também tinha um termopar que encostava na biomassa, né? Quer dizer, a gente colocou isso no trabalho porque é interessante, que mostra qual é a temperatura que está no reator e qual a temperatura que está na biomassa, né? Isso é uma coisa que, de repente, pode ser um aprimoramento aí do reator, uma coisa bacana aí também, né? É, Bom, outra coisa que eu pensei aqui de forma a melhorar a validação do reator é trabalhar com biomassa conhecida, né? Porque a gente sabe que biomassa é bastante heterogênea e você escolheu uma biomassa, assim, eu sei que foi, mas escolheu uma biomassa que tinha folhas, que tinha, né? Então você aumentou a heterogeneidade da sua biomassa, né? Então, assim, de repente, eu acho que aqui no laboratório tem vários pellets, acho que do Bruno, de Arundo, né? Aquelas coisas que já tem, como é que fala? O voláteis conhecidos, poder calorífico conhecido, cinzas conhecido, né? Que foram feitas torreficações também, foram torrefados, né? E que pode ajudar a melhorar a validação do reator, né? Outra coisa também que eu achei que poderia também melhorar é, de repente, trabalhar com a biomassa a 0% de umidade, porque você está tirando um fator também um fator, né, não vou dizer negativo, mas um fator de interferência na habilitação do reator, né? Eu acho que seria uma coisa interessante. Bom, de resto, assim, Edgar, acho que essas eram minhas contribuições. Eu não vou entrar muito aí na temática do modelo numérico aí, que essa parte o Edgar que manda bem, mas assim, eu gostei muito de ver assim a visualização onde tá concentrado, né, a temperatura no reator, aquela questão toda, para mim foi uma base de informação muito interessante no seu trabalho, acho que contribuiu muito, né? E assim, tirando essas indicações ou essas sugestões assim, o seu trabalho está muito polido, sabe? Está muito bacana, muito interessante de ver e foi muito bom ver esse reator de uma sucata aqui colocado para, às vezes até para de encosto de porta, né, e transformando aí uma solução muito interessante no reator aí que com certeza vários alunos vão trabalhar nele, né, vão ter várias pesquisas. Eu tô devendo para o Edgar aí, eu falei que ia conhecer esse reator aí inúmeras vezes, mas Edgar, eu prometo que a gente vai dar uma olhada nesse reator aí, beleza? Bom, parabéns, Normando, e sucesso aí pela frente. Estamos sempre aí à disposição para você. Obrigado, Gustavo. Deixa eu só trazer algumas coisas, Fábio, se você me permite, só para já ir respondendo, senão a
E acho que isso vai fomentar ainda mais a discussão, talvez eu responda algumas coisas que o Fábio também já vai trazer aí, tá? Realmente, a questão da oscilação, isso já é reincidente do DOC, e do meu doutorado e do mestrado do Gustavo, né? Mesmo com vamos dizer assim, a gente tem um controlador no reator do LPF que é muito mais, vamos dizer assim, parrudo, né? Nos termos mais, assim, de laboratório aqui mesmo, do que o que a gente está usando. Os meninos conseguiram desenvolver todo esse controle em Arduino, sabe? Então, isso é a primeira questão, e que eu fiquei muito feliz já com o resultado que eles conseguiram obter com o Arduino, porque a maioria do ruído e da interferência que a gente está tendo aí é por conta da junção dos diferentes sistemas que eles trouxeram, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um reator que é pequeno, né, o cilindro ali é pequeno, então quando tem a inserção do gás, ele faz diferentes zonas de pressão e balança tudo ali dentro, e daí que vem toda a interferência na biomassa. A pressão que eu vi, esses dois me gastaram 2 cilindros de nitrogênio para ficar brincando com esses testes. É assim mesmo. Aqui no doutorado, mestrado, foram pelo menos uns 5 ou 6. Eu cheguei, já tinha fechado o cilindro todinho. Eu falei, caraca, o que vocês estão fazendo com esse meu nitrogênio, cara? Mas enfim, estava muito forte a pressão. Tinha momento que até executava a inserção do gás, né, a injeção do gás, você via saindo por cima, e era um orifício bem pequerruchinho por onde passava, né? Era bem, realmente, acho que ali 1 milímetro, 2 milímetros por onde estava passando a, o cordão, né, que eles colocaram a fita de aço para segurar o cadinho. Então, realmente, fazia uma pressão muito forte ali dentro. E para mim, todo esse ruído que está aí é por conta disso. Tem vezes que a massa sobe um pouquinho, a massa desce, você fala, como é que a massa subiu? Não, mano. Como é que você me apresentou a massa subindo? Mas realmente é por conta da interferência. O que eu achei muito interessante que eles conseguiram, e que se você percorre mesmo a literatura e não consegue achar muito, é um controlador, um reator que tenha todos esses tipos de controle. A maioria dos reatores que a gente vê é um fixed bed, onde você tem ali, não tem um controle dinâmico da perda de massa, você coloca uma massa, fecha, torrefa, tira e faz a medição, né? Ao mesmo tempo, o controle da atmosfera, na maioria dos reatores, você faz isso que você falou aí, você satura o reator a ficar 0% e reza para que ele mantenha aquela concentração sem realmente fazer um controle. A gente achou um shield de Arduino de um pessoal da Suécia que está fabricando, que se você for comprar um controlador de O2 aí, você vai gastar na ordem de uns 200 mil, né? Um controle de CO, CO2 e O2 para fazer a leitura ali no C. A gente achou esse shieldzinho por, se eu não me engano, 200 euros. A R$ 800 a gente conseguiu fazer o controle de O2. Então, eu fiquei muito satisfeito com a questão de ver todos os mecanismos e todos os sistemas de controle, as malhas de controle, fechadinhas e funcionando. De uma sucata, né, que veio assim. Então, achei muito bacana essa parte do trabalho deles. E sim, todos esses pontos tem até, acho que o Roberto saiu aí, tem até um aluno que a gente chamou para vir assistir, que eu acho que é o que vai dar seguimento aí no trabalho, que é aquilo, né, Fábio? A gente começa, tá quase lá, o reator tá quase funcionando, todo mundo nos abandona, você fica com aquele reator parado um tempão, tem que puxar mais uns 2, 3 PGs para de novo reerguer. Então, essa continuidade acho que é o maior desafio que a gente enfrenta aqui. Mas já tá, tudo isso que você trouxe. Tiveram dois pontos que eu anotei aqui para passar para o Roberto também, mas esses foram exatamente os pontos que a gente veio martelando e falando como é que a gente vai conseguir realmente melhorar, principalmente a questão da injeção do gás. Eu não sei se é a nossa válvula solenoide, que a gente não está tendo controle, eu não sei se é realmente a válvula do próprio cilindro, em que a gente não está tendo um controle de ajuste fino dela, e se a gente coloca muito pequena a vazão, ele começa a acusar o tempo inteiro e dispara a solenoide e não faz um controle certo. Então, realmente, a gente não estava tendo esse controle fino, que eu acho que isso aí é só questão mesmo de comprar um equipamento talvez novo, porque a gente vem trabalhando com equipamentos que estão aqui antigos, e eu acho que isso aí vai ser ajustado. Obrigado, Gustavo. Fábio? Espera aí, você está mutado. Eu não estou te escutando.
Oi, acho que agora foi. Agora sim, agora foi. Agora foi. Rapaz, aqui onde eu moro está tendo um problema de internet frequente, assim. Então, se eu cair, eu vou voltar pelo celular. Mas já aconteceu em outras bancas aí e eu tô meio aborrecido já com esse negócio. Gente, que alegria, Gustavo, que bom te ver. Edgar, Bom te ver também, caramba. Fábio. Normando, que apresentação padrão mestrado do Ítaca. Cara, gostei demais, estou muito feliz. Edgar, vou te contar uma historinha aqui. Vou ser breve, tá? Não vou demorar, não. Eu não tenho muito a reclamar, não tenho nada, né, do trabalho. Tem algumas coisas que eu quero comentar aqui para ver se, humildemente, eu contribuo com alguma pontinha aí. Tinha uma turma de alunos na FGA, né, que começaram a construir uma churrasqueira. Né, vieram lá querendo desenvolver um gasificador e tal, acabaram fazendo uma churrasqueira. E o aluno gostou da churrasqueira, né? E começou, pô, professor, como é que eu faço uma churrasqueira mais invocada e tal? Eu falei, olha, tem gente que faz churrasqueira mais invocada aí, mas você quer mesmo mexer com churrasqueira? E aí, cara, as conversas evoluíram, né? E uma dessas pessoas era o Normando, e hoje apresenta esse trabalho muito bonito, muito legal, já com a carreira já encaminhada em grandes instituições de pesquisa, né? Uma outra que não estava na churrasqueira, mas é a Laura. Lembra da Laura, Normando? Lembro. A Laura está fazendo mestrado em Itajubá, finalizando. Está um trabalho lindo, maravilhoso, junto com a Electro Loura, que é uma das referências nessa área de que nós estamos, né? Pirólise, da gasificação, né? Poxa, é um trabalho belíssimo também. Ela está fazendo potencial, estudando, né, potencial de biomassa residual aí no Brasil todo. A gente já, poxa, Brasil todo? Todas as biomassas residuais. Todas as biomassas residuais? Sim, por micro-região. Cara, é uma coisa absurdamente grande, cara. É louvável, entende? E hoje, essa alegria de ver novamente essa turma aqui reunida. E todos eles começaram com a ajuda do Gustavo, cara. Gustavo, Bruno, sofrendo com a gente Olha. lá no cangote deles, perguntando tudo, sem saber de nada, né? O Edgar estava estudando fora, depois voltou, veio somar com a gente aqui, meu parceiro, que eu amo de paixão mesmo, cara né? Que Eu bota quero a gente fazer pra muita frente coisa. aí, né, Fábio? Coloca a Sim. gente pra frente, deixa a gente doido aqui, mas. E, e ver essa apresentação com essa qualidade, com esses resultados, né? De um equipamento que foi utilizado no passado e que agora ele tomou forma de novo e produziu resultado científico, provando que sucata é apenas um ponto de vista, né? Que ele é sucata se ele não tiver uso, se você não souber como utilizar ele, é uma sucata. Ele mal serve como para encostar a parede. Agora, se a gente pega e bota muito trabalho em cima, muito trabalho, ele começa a dar muito resultado, e os resultados vão até aquilo ali ficar incapaz de fornecer aquilo que a gente quer. A gente vai passar para outro, né, que está começando, e assim vai, né? Aquele outro pode até falar que é sucata, porque veio de um outro projeto, mas ele não vai saber nem operar, até que ele consiga operar, não deixa de ser sucata, dá outro resultado, e assim vai. Eu sei que você falou em escorar a porta, tinha um reatorzinho desse tamanhozinho, assim, ó, para pirólise. Aí veio um colega lá, precisando desenvolver um reator pequeno para pirólise. Eu falei, não, eu tenho um. Ele falou, onde é que tá? Tá lá na minha sala, que ele chegou lá, puxei, né? Encostou da porta, tá aqui, pode levar. Era o que segurava a minha porta. Ele foi desenvolvido por um aluno, enquanto não vinha outro, ele precisava, a porta estava batendo, precisava parar ela, eu botei ali, né? Mas, enfim, muito bom ter falado isso. Normando, quando você estava falando aí, eu estava aqui, torrefação, eu comecei a pensar um monte de aplicação, um monte de aplicação que desde a da parte energética até a parte alimentícia, né? Falei, nossa, que trabalho maravilhoso. Aí depois você continuou, aí eu vim com uma lembrança também igualmente boa,
de uma modelagem que eu comecei a fazer da velocidade de frente pirólise, né? Que iniciou lá nos anos 70, cara, 71, 72. Pouca gente se atreve a mexer com isso, por causa da heterogeneidade, né, da biomassa, como o Gustavo trouxe. Isso aí é um fator realmente que dificulta, né? Tem ideia, o modelo criado lá em 70 era só para pinos, era uma biomassa só. Eu tentei aplicar ele, tentei não, apliquei ele para 3 biomassas, deu uma mão de obra danada, tem que trazer equações governantes e tal. Você chegou a pensar em trazer essa abordagem? Não, né? Não, no final do trabalho lá eu comento que pode ser utilizado aí, somando, né, a parte da descrição térmica ali, do modelo térmico, a essa parte de outros tipos de análise, como a cinética da degradação, por exemplo, mas não foi abordado nesse trabalho, não. Foi só a parte de modelo numérico, foi da parte térmica mesmo, para descrever os campos de temperatura. Ou seja, já abriu, já pavimentou a estrada, né, para um próximo que vier aí, né, já vou fazer essa abordagem, né? Acho que, poxa, muito bom. Um ponto que eu queria trazer aqui, e não vou me alongar mais não, que eu acho que a gente tem mais a celebrar do que ficar buscando coisas aqui. Eu só gostaria, assim, se for possível, né, você e o Edgar, conjunto aí, trazer uma indicação mais clara, onde vocês têm atmosfera oxidante e atmosfera inerte. Quando é aplicação de nitrogênio, quando é aplicação de oxigênio, porque tem hora que fala assim, com adição de gás. Eu sei que no contexto ele indica, tá? Mas se tiver isso uma indicação um pouquinho mais clara, tá nas figuras mesmo, já facilita para o leitor, tá? E isso aí eu senti um pouquinho de falta. Com a sua apresentação ali me ficou claro, né? Aquela variação lá, inclusive, eu tenho meu pitaco também, cara. Tenho meu pitaco. Eu acho que a temperatura ali na injeção de gás, ela eleva a pressão dentro do seu reator, formando uma onda de choque que é refletida nas paredes, fazendo aquele balanceio ali na massa, entende? Então, no primeiro momento da adição, ele inclusive sobe mesmo, como foi o efeito lá. E a solução que o Gustavo trouxe, de você ter um meio poroso ou um leito fluidizado seria até poroso melhor, né? Eu uso argila expandida para evitar esse tipo de, de, de efeito, né? Então, mas eu faço injeção por baixo. Injeção por baixo, um leito de argila expandida, você cria uma difusão onde você tem uma quebra da velocidade, e com isso a expansão, né, desses corpos fluidos é menor e o efeito é menor sobre o seu sensor, que eu achei fantástico também. De fato, lá no LPF, eles têm uma solução montada lá, utilizando um controlador parrudo, né? No caso do Arduino, ele já não tem esse clock todo, né, para poder fazer esse tratamento. E eu já fiquei muito feliz que ele conseguiu tratar os ruídos, que não são poucos, que acontece dentro desse reator aí. Bom, obrigado por estar aqui, obrigado por me ouvir, né? E eu devolvo a palavra. Obrigado, Edgar. Obrigado, Fábio. Realmente é um desafio, né? Essa questão da... Tanto é que eu venho desenvolvendo, a maioria dos trabalhos agora é para tentar fazer a torrefação mesmo em meio oxidativo. Eu sei que fica um pouco meio estranho falar torrefação em meio oxidativo, porque, por definição, a pirólise é um tratamento que ocorre em meio inerte. A torrefação era definida, mas ela vem sendo redefinida nos últimos trabalhos para meio oxidativo justamente por conta disso. É insuportável você trabalhar nessa tal dessa atmosfera inerte, tanto por conta do controle de deixar esse reator completamente vedado e fechado para garantir essa atmosfera, né? Assim como para recuperação de gases, para visualização do que está acontecendo ali dentro. Ele limita praticamente tudo, né? Dentro da brincadeira, dentro do reator. Falar um pouquinho só do contexto todo. Eu venho carregando o Normando aí tem um ano já. O Normando fala de vou terminar. Eu falo, Normando, você não está fazendo mestrado? A gente tem que melhorar esse reator. Fica um pouquinho mais comigo. Já não tem por que você sair. Vamos terminar esse reator. E ele já tem um bom tempo aí. Eu agradeço imensamente a gente pode deixar já isso mesmo. Eu já considero como um profissional formado.
o profissionalismo dele de falar assim, não vou abandonar o Edgar até o reator tá funcionando. Ele falou isso umas 2 vezes, eu fiquei assim, cara, que bacana um aluno pensar no trabalho do professor. Normalmente o aluno pensa só no trabalho dele, ele quer ir embora, né? Então, realmente, o Normando pensou, cara, vou deixar o reator funcionando. E o Aldegundes está aqui na apresentação também, foi outro cara que trabalhou fortemente. Primeiro veio o Gabriel, com o Normando também trabalhando, fez a versão ali da parte de automação. Depois veio o Aldegundes também, que estava aqui todo dia até 7h30, 8h da noite trabalhando no reator para fazer funcionar. Até a última semana que eu vi ele com um sorrisão, ponta a ponta, funcionou tudo, professor. E foi muito bacana ver esse reator saindo realmente assim do zero, até ele tá torrefando. A gente tem ali um produto em que fez um comparativo da questão dos voláteis, de algumas propriedades, e a gente vê que a gente não carbonizou, a gente torrefou. Então teve controle ali, o ajuste fino da atmosfera. Não tão fino, a gente tem que melhorar um pouquinho, mas conseguiu controlar aquilo ali em termos gerais, né, em termos globais, dentro do reator. A tua pergunta, Fábio, em relação ao modelo, eu estou com outro aluno que tá dando sequência a um modelo de torrefação de biomassa que eu fiz durante o doutorado. E a ideia é justamente pegar esse modelo que o Normando fez para o reator, né? Aprimorar ele, tem outro aluno que vai mexer um pouquinho, e colocar a biomassa ali dentro. Que daí a gente tem um aparato de validação de modelagem, que aí realmente fecha o esquema, né? Você realmente fica com a parte numérica. Antes de fazer qualquer experimento, você roda primeiro sua modelagem numérica, vê os percentuais que você quer, já consegue fazer uma definição de parâmetros experimentais de forma otimizada. Então, essa é a ideia, é a gente tentar modelar todos os reatores que vão estar em funcionamento, tanto aqui no laboratório de combustão, como lá no LPF. Isso é uma ideia de ir crescendo, e a gente realmente, antes de precisar fazer qualquer coisa, mudou a biomassa, a gente muda parâmetro de composição, faz a simulação e otimiza aí a vida dos nossos alunos e nossa pesquisa como um todo, né? E é isso, Normando. Obrigado, parabéns pela apresentação. Você está falando bem, você já está pegando propriedade no tema. É muito bom quando a gente vê o aluno sair dessa forma, não titubeando na fala, mas sempre com a firmeza e a certeza. Você sabe de quais são os sistemas, você sabe o que você está fazendo, você escreveu ali. Tem algumas coisinhas também que eu vou passar para ti, só para ir aperfeiçoando, mas é como meu orientador dizia, trabalho acadêmico é infindo, você decreta o fim. Aqui acabou e é isso, eu vou apresentar do jeito que está, porque você consegue ficar corrigindo isso até a tua aposentadoria. Tá certo? Obrigado, Normando. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. Vamos continuar essa colaboração aí. Agora já sabes, Fábio, que tem um reator operando aqui, que precisa ser melhorado. Se precisar fazer alguma coisa, tá completamente à disposição de vocês, tá bom? E é isso, gente. Obrigado demais. Valeu demais, Edgar. E deixa eu só te perguntar uma coisa, Normando, que é diferente daqui, na verdade, Fábio, né, que é do Gama. Como é que está funcionando? Vocês já têm um processo C estabelecido para fazer as assinaturas da defesa, para fazer o preenchimento da ata? Como é que está por aí? Bom, a gente está fazendo via CHA. Eu até comecei a fazer o do Normando, aí eu vi como você estava. Sim, ele aparece para mim também, né? Aí apareceu você, o orientador, eu falei, não, deve ser igual lá na engenharia mecânica, eu nem mexi. A gente está fazendo por SEI. Pelo SEI? Não, mas vamos fazer pelo CIGA. Se você tem um caminho das pedras. Eu tenho até um vídeo do que o Noleto gravou, é um vídeo curtinho. Eu posso te passar. Que aí, passa. Rapidinho faz isso. Eu faço, já estabeleço aí. A gente vai ter que criar uma assinatura externa para o Gustavo, para o CIGA. Não precisa nada, não. Vai precisar dos dados dele. Você é capaz de se bater já. Ele entra como externo, você lança tudinho lá no CIGA. É a hora que o seu coordenador, né, de graduação vai para ele. A hora que ele aprovar e que você lançar a nota, tá tudo pronto, já tudo certinho no sistema, já pode tirar, mandar para o Gustavo. Não tem mais nada daquele do SEI, que era difícil, né? A gente reclama do CIGA porque a gente não sabe usar ele. É verdade, porque nesse caso ele fica bem mais fácil, bem mais fácil. Eu vou te passar um videozinho curto, tá? Me passa. E ele é passo a passo, assim, é bem tranquilo.
Eu já faço isso e já deixo tudo certinho. E a em menção? relação A gente vai dar o quê? MM para ele mesmo? Não, vamos. Eu acho que MM tá bom, né, Fábio? Eu acho que MM tá de bom tamanho. Normalmente a gente se reúne, Tá sai, gravado. vai para outra reunião. Eu só vou parar de gravar aqui, Normando,